Hoje que a gente vai aprender um pouco, a gente vai aprender a ter fé em Jesus, acreditar em Jesus e imitar Jesus. Porque Ele é o centro do Evangelho. É por Ele que a gente está aqui. É por Ele que a gente faz todas as coisas, é por Ele que a gente dedica o nosso tempo. Porque o nosso tempo ele é precioso. Mas se a gente... Pode sentar. Pode sentar. Mas se a gente dedicar o nosso tempo a Jesus, além dele ser precioso, ele é valioso. Porque a gente consegue fazer aquilo que Ele tem nos ordenado. Aquilo que Ele nos ordenou aos seus discípulos. Porque todos nós aqui somos discípulos de Jesus, amém? Todos nós acreditamos em Jesus, amém? Todos nós imitamos Jesus, amém? E o principal, todos nós temos fé em Jesus. Amém? Então nós vamos aprender um pouquinho. Fé em Jesus, declare Jesus e imite Jesus. É eu que passo aqui, passa ali, como é que funciona? É lá? Então pode passar aí para mim. Glória a Deus. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Vai falar um pouquinho sobre a fé, sobre declarar Jesus, em apenas um versículo. Diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê, jamais será envergonhado. Todo aquele que nele crê, jamais será envergonhado. É poderosa essa palavra. Porque se tu crês no Senhor Jesus, tu jamais vai ser envergonhado. Tu jamais vai passar vergonha no teu trabalho, jamais vai passar vergonha com a tua família, jamais vai passar vergonha no ambiente que tu convive. Porque tu crê em Jesus Cristo. E Ele não é homem de te deixar passar vergonha. Ele é homem de te honrar em público. Porque Ele te tira, como aconteceu comigo, do inferno, quando eu estava 5 anos atrás, e te coloca em lugares que tu não consegue imaginar. E eu não estou dizendo aqui, tá? É lugares quando tu está no teu secreto com Ele. Nas experiências que tu tem no teu secreto com Ele. Porque tá aqui é do homem. Agora tá no secreto é de Deus. No secreto, falando com Ele. Ele confessando aquilo que tu quer ouvir. E tu confessando para Ele aquilo que tu quer escutar. E Jesus faz isso com a gente. Ele cumpre as promessas na nossa vida. Mas a gente tem que crer. Crer em Jesus. Ter fé. Acreditar. Confessar. Imitar. É isso que a gente vai aprender hoje. Temos aqui um princípio estabelecido por Deus para uma pessoa ser salva, então. Diz assim: crer na morte e ressurreição de Jesus e confessá-lo como seu Salvador pessoal. Mas, na verdade, este também é o meio para recebermos todas as dádivas e bênçãos que Jesus tem para nós. Ter fé, ou crer, e declarar, ou confessar. Sabemos que a fé é o meio de recebermos a nossa salvação. Para nós cristãos, a fé é o ponto de partida, o início de uma vida com Deus. Porque com o coração se crê para a justiça. Ou seja, tudo começa pela fé. Toda a nossa vida começa pela fé. Do nosso nascer, ao nosso começar a caminhar, ao nosso levantar, ao nosso começar um projeto novo, tudo ele é pela fé. Porque a gente simplesmente não começa num emprego novo porque quer. É porque a gente tem fé. A gente não começa um projeto novo no ministério, na tua casa, na tua família, porque tu quer. É porque tu tem fé. A gente pode até querer, mas ali dentro do nosso coração existe uma sementinha. Que a gente tem a fé que aquilo vai dar certo. A gente tem os nossos projetos, os nossos sonhos. Alguns de ser empreendedores, outros de ser trabalhadores, alguns de serem ministrantes da palavra, outros de serem evangelistas, e assim por diante. Mas todos esses projetos, todas essas dádivas que Deus coloca no nosso coração, e a gente faz, é porque a gente tem fé. A fé é o início de tudo. Sem a fé a gente não consegue tocar os nossos projetos. Sem a fé a gente não consegue tocar um ministério. É ou não é?
porque deve ser muito difícil estar à frente de um ministério. Um ministério, quando eu digo igreja, porque a gente, os líderes que estão aqui, aqueles que são líderes da dança, da escolinha, do ministério social, das células, sabe o quanto difícil é lidar um ministério desses. Agora tu imagina uma igreja. Sem fé não vai, sem fé não anda, para na metade do caminho. E Jesus nos ensina a ter fé. E a gente vai aprender um pouquinho ali, com alguma mulher específica em fé. Porque a nossa fé ela não precisa ser grande, né, como o pastor fala aqui. Ela precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. É pequenininho. Vocês sabiam um ponto interessante do grão de mostarda? Alguém aqui já comeu nectarina? Não? Nunca comeu? Comeu já a nectarina? A nectarina ela é a mistura da maçã, pêssego e ameixa. Teve uma junção das duas sementes e surgiu a nectarina. E tem outras frutas aí também que tem a junção de duas sementes e surge uma outra fruta. O grão de mostarda, ele é o único grão que não consegue ser penetrável. E não é pelo tamanho, é pela sua camada. Cientistas já tentaram misturar o grão de mostarda com o grão de ervilha, por exemplo. E não conseguiram porque a ervilha não consegue entrar dentro da mostarda. Tamanha é o poder. Tamanho é o poder daquela sementinha. E a nossa fé ela tem que ser desse tamanho. Inabalável. Ela não pode deixar nada entrar ali. A nossa fé, por isso que a nossa fé, Jesus trata a nossa fé como um grão de mostarda. Eu sempre confundo com um grão de ervilha, mas é mostarda, em nome de Jesus. Pode passar, meu amigo ou minha amiga que está em cima. Hebreus 11:6 fala novamente sobre a fé, né? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, uma coisa tem me deixado muito triste nesses últimos tempos. No mundo ou no Brasil, existe muito a questão das modinhas, né? É modinha ser isso, é modinha ser aquilo. E agora está se criando uma modinha muito triste, que é a modinha de não precisar mais da igreja. Eu não preciso da igreja. Se baseia em versículos, se baseia em palavras de pastores, se baseia em palavras de homens que sobem no púlpito da igreja e dizem que não precisa mais da igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sem a igreja, a gente não estaria aqui. Pelo menos eu. Sem uma pessoa estar tocando a igreja, eu não estaria aqui. E eu sei onde eu estaria. Eu sei onde eu estaria. E acredito que a maioria aqui. Porque o nosso começo, quando a gente se vê mal, se vê apertado, a gente corre para uma igreja. E está aqui um cara que criticou muito os crentes. Muito. Debochou muito dos crentes. De alguns até estão aqui. Eu chamava a célula de cédula, porque eu gostava de dar risada. Lá na minha casa, ou na casa do meu pai, no bairro Monte Belo, onde a gente morava, existia uma célula, a microcélula Filhos do Homem. Quem conhece a célula Filhos do Homem? É grande, né? Essa microcélula Filhos do Homem, ela era lá na minha casa, na casa da minha irmã, né? No fundo da casa do meu pai. E eu tinha que trazer a Darlene na segunda ou na terça-feira, para a cédula. Hoje é a célula. Eu tinha que trazer ela. E nesse tempo ia lá o pastor Ju, ainda não eram pastores, né? O 12 Ju e a 12 Cleide, levar a palavra, porque era uma microcélula. Então a microcélula estava sendo ali plantada e treinado, digamos assim, novos líderes. No caso, a 12G ali, minha irmã, né? A Gracieli, minha irmã também, estavam sendo ali ministrados para serem os novos líderes da célula. Hoje, Célula Leão de Judá. Quem aí conhece a Célula Leão de Judá? Ah, já tem uns quantos já que conhecem. Então, eu ia lá levar a Darlene, mas muito desagradado. Muito. Eu odiava aquele dia. Eu tinha que sair da minha casa e me deslocar até Flores da Cunha, que era longe pra caramba,
para ver a Darlene frequentar a célula. E eu ia lá para a casa do meu pai, daí eu ficava lá na casa da frente, tomando a minha cerveja. E quando o pastor Ju ia sair, eu abria, porque eu escutava quando abria uma porta lá de trás, eu abria a janela e botava a cerveja na janela, para o abençoado ver que eu bebia. Porque eu era macho. Aqui, célula, não. E eu ficava ali. E o pastor Ju, em vez de me xingar, ele me tratava bem. Isso me deixava com mais raiva ainda. Era ruim. Mas, por obra do projeto de Deus, eu acabei me convertendo. Né? Um certo dia, a Darlene teve a brilhante ideia de levar minha foto para a célula. Eu tinha cabelo ainda. E não tinha barba. Hoje virou, né? Tenho barba e não tenho cabelo. Ela levou a minha foto e entregou para o Ju. Pastor, eu quero... Ou não era pastor. Ju, eu quero que tu ore pelo Mário. E o pastor Ju, isso eu nunca vou me esquecer, ele pegou essa foto e disse, tu tem certeza? Ela, sim, é meu esposo, o Mário. E ele perguntou de novo, mas tu tem certeza? Sim. E começou uma campanha, irmãos, de fé sobre a minha vida. Eram 7 células de oração pela vida do Mário. Ninguém conhecia. Diversos oraram pela minha vida, de que estão aqui ainda até. E alguns já não estão mais aqui. Um deles até contava que o dia que chegou o meu nome lá para orarem na célula Filhos do Homem, ele disse, mas eu orei por esse Mário e hoje ele está aqui no encontro com Deus. Orou sem saber quem era, mas ele tinha fé que aquele cara ia estar ali. Pela mesma fé que tu tem hoje naquela pessoa que tu ora. Pela mesma fé que tu tem hoje naquela pessoa que tu ora. Não existe o impossível para Deus. Não existe o impossível para Deus. Então, se aí no teu coração, e no meu já teve isso plantado, tá? Já teve isso plantado. Aqui ele não vem. Vem. Mas tem que ter fé. E é do tamanho de um grão de mostarda. É bem pequenininho, mas tem que ter fé. Iniciou-se uma campanha de 7 células. E nessas 7 células eles oravam, claro, pela minha vida e pela minha fotografia. Eu nem sei se eu tenho essa foto ainda. A Darlene deve ter guardado em algum lugar. Irmãos, no dia 2 de junho de 2017, eu estava na minha casa, fumando maconha e tomando cerveja, na janela da minha cozinha. E eu estava escutando o Marcelo D2. Quem foi do mundão sabe quem é o Marcelo D2. E graças a Deus eu nem lembro que música era. No YouTube. E acabou essa música. E iniciou-se uma música do Anderson Freire. Que eu também nunca me lembro o nome da música. Mas fala que eu sou o espelho que reflete a imagem do Senhor. E eu não vou cantar aqui. E quando começou essa música, eu senti pela primeira vez o poder do Espírito Santo na minha vida. Mas eu não sabia, não entendia, né? Eu chorei, eu ri, eu comecei a tremer, comecei a suar. Eu fiquei muito nervoso, fiquei até com medo. Até com medo eu senti aquele dia. Isso é. Que negócio é esse que eu estou fumando aqui diferente dos outros? E aí, quando a Darlene chegou, eu falei para ela, na segunda-feira eu vou começar a ir para a célula. E ela não deu muita bola e eu, naquela hora, já pensei, eu não vou ir, porque, né? Não, nem questão fez. Eu acho que ela se assustou, né? Foi muito de repente. E na segunda-feira eu estava lá na célula. Sabe quando tu chega na célula que tu está engasgado para chorar? Ou quando tu chega num lugar onde tu sente a presença de Deus e que tu quer chorar? Eu cheguei esse dia lá assim. Cheguei assim. O choro estava aqui, ó. E eu não sou um cara que choro. Dificilmente eu choro. Só que não, né? E eu cheguei lá, né, e começou a célula. Eu não lembro quem levou a palavra. Eu não lembro nem que palavra foi. Mas sei que eu estava lá. E nesse dia, deram a oportunidade para alguém falar no final. E claro que eu ia falar, né? Só que eu não consegui falar, né? Eu só chorava. Quando o Ju falou, alguém quer... eu quero falar. Derramei. O Espírito Santo estava em mim ainda. Desde quinta-feira. Fiquei quinta, sexta, sábado, domingo com o Espírito Santo, mas eu não entendia nada.
mas eu sabia que algo diferente estava acontecendo. Alguma atmosfera estava tomando conta da nossa família. E eu contei para o Ju isso que aconteceu, ou melhor, para aqueles que estavam na célula. E eles ficaram tudo meio com a cara de tanso, meio olhando, nem fizeram também muita questão. E eu na minha cabeça já pensando, quer saber, nunca mais eu venho. Nunca mais eu venho, que não fizeram, nem deram bola. Eu aqui me arrebentando de chorar, e os caras... Aí alguém pediu a palavra depois que eu falei. Eu não lembro se foi o Ju, ou foi a Geu, ou foi a Cleide. E essa pessoa disse, agora que tu já falou, nós temos uma coisa para te falar. Nós fizemos uma campanha de oração pela tua vida. 7 células. Eu disse, muito obrigado. Chorando, né? Muito obrigado. Não, tu não entendeu. Essa aqui é a 7ª célula. A campanha está sendo encerrada hoje. Por favor. Para Jesus. Estava ali um lugar onde existia a fé. E eu pude perceber que a fé estava ali. E eu comecei a perceber que Jesus existia. E naquele dia, eu disse, eu vou para o encontro com Deus, eu vou me batizar e eu vou me casar. E quem andava comigo naquela época sabe que casar não estava nos meus planos. Nunca teve. Quando as pessoas me falavam em casar, eu dizia, o dia que eu parar de beber. Aí os caras perguntavam, e quando tu vai parar de beber? Nunca. Então a minha ideia não era casar. A minha ideia era levar a abençoada até ela não aguentar mais. Mas ela orou por 7 anos. Ela orou por 7 anos. E a oração e tem poder, a oração com fé ela é valiosa. Então ore pela sua família, ore por aquelas pessoas que tu não acredita, por aquelas que tu não acredita, os improváveis, Marijane. Pelos improváveis. Porque é isso que Jesus quer. Jesus quer os improváveis. Porque os prováveis, eles já estão ali, né? Mas os improváveis, o mundo olha assim, ó. Esse aí não. Esse aí não. Mas Jesus olha assim, esse aí sim. E quando testemunharam sobre os improváveis, no caso eu escuto até hoje isso. O Mário até ontem andava com uma garrafa de uísque na mão, hoje ele anda com a Bíblia. Continua testemunhando da minha vida. Continua testemunhando da minha vida. Porque é isso que eu preciso. Mas só com fé, irmãos, a gente vai conseguir. Vai conseguir manter essas pessoas dentro da igreja, dentro das células. A gente vai conseguir manter essas pessoas dentro do evangelho, que é o principal. As células são somente números para nós. Mas para Jesus, uma vida vale muito. Uma vida vale muito para Jesus. A minha vida vale muito. E não vale muito mais que a de vocês. A vida de vocês vale muito. E não vale muito mais do que a minha. Todos são iguais. A palavra fala que Deus deu uma porção de fé para cada um. Basta tu exercer do jeito que tu quiser. Todos os dias tu tem oportunidade. Todos os dias a gente tem oportunidade. Todo domingo a gente tem a oportunidade de estar aqui exercendo a nossa fé. Se a gente parar de praticar, é fácil de perder. A vontade de ler é fácil de perder. A vontade de orar, essa eu não tenho. Mas eu me esforço todos os dias para tentar orar pelo menos 40, 30, 20, 10. Já cheguei a 1h30 de oração. Mas nunca consegui manter. Mas eu me esforço todos os dias. Lá em casa a gente se esforça todo dia. Hoje a gente já ensina o nosso filho a orar. Porque é ele que vai crescer nesse caminho. Pela obra do Senhor, o Francisco, nosso filho, ele está crescendo em berço evangélico. Eu nunca imaginei isso para minha família. Eu nunca imaginei. Hoje toda a minha família é cristã. Todos. Inclusive o improvável meu pai. Também é cristão. Certo? Pode passar, meu querido. Ou minha querida, não sei quem é que está aí. É um querido, né? Levanta a mão se é um querido. Não é um querido. Não tem tempo de se recuperar ainda. Um exemplo de fé, Mateus 9, 20 e 22. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curado. E Jesus voltando e vendo-a disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou completamente curada. Olha a humildade de Jesus.
humildade de Jesus. Ele podia simplesmente ter dito, Fernando, vai na fé, vai em paz, eu te curei. Não, Jesus fala para ela, a tua fé te curou. A tua fé te curou, não fui eu, porque eu sou Jesus. Não, foi a tua fé, porque tu acreditou. A tua fé te colocou no emprego que tu queria, porque tu acreditou. A tua fé fez o teu empreendimento andar, porque tu acreditou. A tua fé fez a tua família toda se converter, porque tu acreditou. A tua fé chamou tu para estar aqui nesse lugar hoje, porque tu acreditou. A tua fé restabeleceu teu casamento, porque tu acreditou. A tua fé. Jesus, ele está ali só esperando. Ele vai fazer. Mas se tu não pedir, tu não recebe. E esse ministério aqui, ele tem me ensinado esse ano muito sobre fé. Não precisa nem eu falar, né? Dos exemplos. A gente vê aí. Não precisa nem falar. É um mover que está acontecendo dentro do ministério. É um mover que está acontecendo para a gente ver que a nossa fé existe. Que a nossa fé, ela é escutada. Que as nossas orações, Jesus está ali anotando cada uma delas. Mas a gente tem que pedir. É a nossa fé que vai curar. É a nossa fé que vai curar aquele câncer. É a nossa fé que vai curar aquele tumor. É a nossa fé que vai curar aquela falta de visão. É a nossa fé que vai curar até aquilo que os médicos falaram que não adianta mais, ele já morreu, ela já morreu. Não, é a nossa fé. Ajoelha e ora. Cuidado, irmão. Não é ajoelha e chora, ajoelha e ora. Mas pode chorar também. Então essa mulher, ela passou 12 anos com hemorragia. E ela foi curada porque ela acreditou que apenas tocando na veste do Senhor Jesus, ela poderia ser curada. Jesus nem precisou botar a mão na cabeça dela, olha que fantástico. Jesus nem precisou ir lá na casa dela, porque ela teve fé. Ela teve fé e acreditou que somente ali, tocando nas vestes dele, ela poderia ser curada. Pode passar. A tua fé te salvou. Interessante é como Jesus dissesse, não tenho nada a ver com isso, porque você acreditou e aconteceu. Porque com o coração se crê para a justiça. Essa mulher tinha fé que chegou ao ponto de dizer, se eu apenas lhe tocar na veste, ficarei curado. Essa mulher tinha tudo para não crer. Você precisa acreditar nos seus sonhos, no seu casamento, no seu ministério, na sua família e nos seus negócios. Salmos 37:4, deleita-te também no Senhor e te concederá os teus desejos do teu coração. Deus satisfaz o desejo que está no nosso coração. Nosso coração. Tanto que a palavra fala, né? Jesus fala. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Do que será que a gente tem enchido o nosso coração nesses últimos tempos aí? A nossa volta, e o pastor Ju falou no início que a gente está entrando numa fase, um divisor de águas na nossa nação, um divisor de águas no espiritual. Porque se a gente não conseguir entender que uma eleição mexe no mundo espiritual, porque mexe na nação, a gente precisa parar e tentar entender um pouco mais. E é só a gente olhar aqui para o lado. Argentina, Chile, Nicarágua, Cuba, Bolívia, Venezuela. Está chegando. Uruguai, daqui a pouco. Está chegando. Por isso a gente tem que saber em quem a gente vai votar. Em quem a gente vai escolher para comandar a nossa nação. Não olhe para a pessoa. O fulaninho aquele, o ciclaninho esse. Mas olhe para o mundo espiritual, olhe para a nossa nação, para os nossos filhos. Porque é essa geração aqui, ó, que vai pegar. Essa geração que vai pegar uma nova nação. A gente tem aí os candidatos, né? Cada um sabe em quem votar. Ninguém é obrigado a votar naquele que o pastor vota, que o apóstolo vota, que o sei lá quem vota. Tu vota em quem tu quiser. Mas quem é espiritual entende em quem votar. E como eu falei, é só a gente olhar aqui para o lado. Amém? Pode passar, abençoado. Fale sobre Jesus. E já pode passar de novo. Isso. Fale sobre Jesus.
Hoje eu sou um cara que gosta de falar sobre Jesus. E procuro falar sobre Jesus. Aonde eu vou, aonde eu trabalho, aonde eu visito, onde a gente visita, a gente sempre procura ministrar uma palavra para a pessoa. E não sair pregando para a pessoa, botando a mão na cabeça, e tu tem que ser de Jesus, não. As nossas atitudes é que falam sobre Jesus. O nosso caráter é que fala sobre Jesus. O nosso sim, sim, não, não é que fala sobre Jesus. O nosso simples ato de dizer, não, eu vou estar lá contigo, e não ir, fala sobre Jesus. E pensa num homenzinho marcado, é o crente. Até na hora de comer as pessoas te julgam. Ei, fulano vem, dobra o feijão. Porque é crente, come que Deus o livre. E por partes até é verdade. Por partes, nem todos. Então pensa numa pessoa marcada na paleta, é o crente. Somos nós crentes. Está marcado. Mas como é bom quando tu está num emprego, quando é bom quando tu está num ambiente, e a pessoa chega e fala para ti, tu é diferente, pastor Valdo. Pastor não, tu é diferente, Valdo. Tu é diferente, Fernando. Tu é diferente, fulano. Como é bom isso. Esse é o maior orgulho que a gente tem, eu acho, de poder ver que está sendo representado na tua vida Jesus. Porque o pessoal está aqui fofocando, tu está intacto. Na verdade, a gente está orando por aqueles abençoados, né? Que estão com a língua velha, uma chega a estar colando na outra. A gente está orando por eles. E eles conseguem perceber que o Espírito Santo está em nós. Mas como eu falei antes, eles não conseguem entender, assim como eu não conseguia entender um tempo atrás. Por que eu mostro cerveja para o cara lá e ele não fala nada? Porque o Espírito Santo está nele. Porque o Espírito Santo está nele. E está me ministrando. E me ensinando como é Jesus, sem me falar uma palavra sobre Jesus. Mas a gente olha e vê que Jesus está ali. A gente olha e vê que Jesus está naquela família. É perfeita a família? A minha família é perfeita? Não. Dá cada arranca-rabo que, meu Deus do céu. Dá uns arranca-rabo. Mas no final tem Jesus. Aí a gente olha e fala, nós temos que se perdoar, porque senão estamos lascados. Então Jesus está ali. E assim eu acredito que seja na tua família também. Nas nossas famílias é assim. Dá arranca-rabo. Porque parente não escolhe, é aqueles ali que tem e pronto. Tem que viver ali. Tem uns que são, meu Deus, eu vou parar até de falar que meu pai está aí, né? Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, Mateus 13, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu quero que vocês sejam essa última parte aqui. Ó. Coloca a mão na sua cabeça. Eu sou boa terra. Eu dou boa colheita. A 100, 60 e 30 por 1. Cada vez que tu semear a palavra, as pessoas vão querer ouvir mais de vocês. Cada vez que vocês ministrarem na célula, as pessoas vão querer ouvir mais sobre vocês. Cada vez que vocês tiverem o caráter de Jesus impregnado em vocês, as pessoas vão querer andar mais com vocês. E as nossas escolhas, elas são livres. Se eu quiser andar com os irmãos, eu ando. Vai ser muito bom para mim. Mas se eu não quiser andar, eu não ando. Mas as consequências podem ser trágicas. Aqui a gente tem várias pessoas para nos espelhar dentro do nosso ministério. Os nossos pastores são exemplos de vida para todos nós. Cada um deles com a sua história. Cada um deles com a sua história. A gente tem líderes. São exemplos de vida para nossas vidas. Cada um deles com a sua história. Nenhuma história é melhor que outra. Nenhum testemunho é melhor que outro. Todos são testemunhos escritos por Jesus. E é por isso que a gente está aqui para ministrar a palavra para as pessoas. É por isso que a gente está aqui para mostrar a palavra para as pessoas. Porque a gente vive Jesus. Jesus nos escolheu. Jesus nos capacita. Jesus nos dá o discernimento. E é por isso que a gente tem que falar dele. Dos homens aí, quem já foi para o exército?
Quem já foi chamado para o exército? Nenhum homem aqui foi chamado para o exército. Danilo, tu já foi chamado para o exército? Nem no dia lá de dizer, não, eu quero ou não quero. Tu não foi nesse dia? Ah, tu foi. Gessel, tu não foi lá no dia também de se apresentar para o exército? Que barbaridade, tia. Todos os homens, eles são chamados para o exército. A gente se alista, ninguém se alistou dos homens aqui. Olha, tia, se nós formos para uma guerra, nós vamos em 3 ou 4 no máximo. O resto não vai, não se alistar, se alistou. Mas o exército, ele é um negócio engraçado. Eu não fui para o exército, não me quiseram. Eu chorei uns 3 dias, tá lá minha mãe para contar. A minha mãe teve que me dar umas palmadas para mim sair do quarto, com um nego velho com 18 anos. Que eu quase entrei em depressão, porque não me quiseram. Eu fiz tudo. Eu fiquei pelado, eu puxei aquele troço lá. Eu fiquei no frio das 6 da manhã às 4 da tarde, só de cueca. Pensa, um homem há 18 anos atrás, 20 anos atrás. Só de cueca, um pavilhão desse tamanho, com as janelas todas abertas, um frio, na melhor cidade do Rio Grande do Sul, Dom Pedrito. Todos aqui conhecem Dom Pedrito? Levanta a mão quem conhece Dom Pedrito. 2 que moravam lá e um que... Tu conhece Dom Pedrito? Ah, claro. Então o exército é uma coisa engraçada. Ele chama todos os homens para se alistar. Os homens vão lá e se alistam. Se alistam, estão lá esperando, né? Mas uns, eles só vão se alistar. E outros vão ficar. O reino dos céus também é assim. Ele chama todos. Todos ele chama. Mas uns são chamados. E os outros são os escolhidos. É igual ao exército. E é por isso que eu vi alguém aí hoje fardado de exército ali. Acho que foi a Aline, eu acho. A outra Aline. Está lá com a calça do exército. É assim. Uns são chamados e os outros são os escolhidos. E os escolhidos permanecem, ficam firmes, entram para a guerra. E os chamados estão ali, nem se alistavam. Mas foram chamados. Mas o importante é que a gente ainda tem tempo de se arrepender. A gente ainda tem tempo de se arrepender. Jesus está voltando, como o pastor sempre fala aqui. Olha, está perto. Está perto. Mas ainda dá tempo de se arrepender. Sempre vai dar tempo de se arrepender. Porque Ele está nos dando todos os dias a oportunidade, né? Todos os dias Ele está nos dando a oportunidade. E como eu queria, mas certo não era para ser assim, ter a oportunidade de ter conhecido Jesus quando eu tinha essa idade aqui. Ó. Eles estão aqui com as olhos assim, ó. Mas eles estão escutando a palavra. E daqui uns tempos eles vão estar aqui dizendo a mesma coisa que eu estou dizendo hoje. Olha aqui essa geração, estão nem dando bola. Um dia eu estive aqui. É assim que Jesus trabalha na nossa vida, graças a Deus. Passa aí, abençoado ou abençoada. É um abençoado que está lá. É. Declare Jesus, fale de Jesus. Se eu acredito, eu confesso. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para... Poucos, mas estão lá. Aquilo que confessamos nada é mais do que a representação do nosso coração. Por isso Jesus falou, né? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Porque dizia consigo mesma, ainda falando sobre o versículo, sobre a passagem anterior, né? Se eu apenas lhe tocar a veste, eu ficarei curada. Creio que ela não dizia apenas para ela, mas também para as pessoas que estavam junto dela. O milagre é gerado no coração e consumado pela confissão. O milagre é gerado pelo coração e consumado pela confissão. Isso a gente fala seguidamente para um casal específico que não está aqui hoje, que vai na nossa cela, Camila e Dudu. O coração, o milagre ele é gerado no coração. Gera um milagre aí dentro do teu coração. Gera um milagre dentro do teu coração. Mas deixa ele ser consumado pela confissão. Confesse para Jesus. Jesus, esse é o milagre que eu quero, que está aqui no meu coração. E pode ser para ti o milagre mais besta, mas para Jesus ele é muito importante, porque está no teu coração. E todo milagre é importante. Só vive o milagre quem precisa do milagre. Eu preciso de um milagre lá em casa. E eu confesso a Jesus. É meio difícil, porque é milagre, né? Mas eu confesso para Ele. E Ele sabe que está no meu coração. E um dia eu vou testemunhar aqui.
Um dia nós vamos testemunhar aqui esse milagre que a gente quer na nossa vida. Mas a gente confessa todos os dias. E eu acho que quando a gente para orar, eu fico até imaginando, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo olhando. E Deus deve perguntar para Jesus, o que temos para hoje aí? E Jesus, aquele casal lá pedindo aquela mesma coisa. Já fazem mais de 365 dias que eles estão pedindo. E eles continuam a trabalhar, continuam a trabalhar, continuam a trabalhar. E uma hora o milagre vai ser gerado. Porque ele está sendo confessado. Agora, se o milagre está no teu coração e tu não fala para Jesus, prefere falar para o vizinho, não vai dar certo. Entenda uma coisa. As pessoas sempre vão falar de ti. Se tu viver o milagre, elas vão falar. Se tu não viver, elas também vão falar. Mas vai ser mais interessante quando elas falarem que eu vi de onde esse cara saiu. Eu vi de onde essa mulher saiu. Eu vi como era esse casal antigamente. Eles se arrebentavam a pau. Mas hoje eles estão aí pregando a palavra de Jesus. E Jesus coloca pessoas na nossa vida justamente para a gente explicar aquilo que a gente já passou. E eu vou falar um negócio aqui, já que não tem ninguém na minha célula. Pensa numa célula que vai homem que era bêbado. Às vezes vão até bêbado. Eles sabem porque eu falo isso para eles. E às vezes eles até perguntam, mas por que será? Até eu me pergunto, por que será? E Jesus fala para mim, porque tu era assim. Está ali o teu espelho antigo. Agora ele vai ser transformado num espelho novo. E é doloroso, meu amigo. É doloroso tu ter que orar. Hoje eu sinto que esses caras passaram por mim aí. Sofreram, choraram. Mas como é que sabe que eles choraram? Porque eu choro pelas vidas hoje. A gente chora pelas vidas. Pelos homens, pelas mulheres, pela família. A gente chora. Sem conhecer, às vezes. Na maioria das vezes. Mas a gente chora e a gente ora. E assim esses caras fazem por nós. Temos que ser eternamente gratos, principalmente a Jesus Cristo. Porque colocou eles como ferramenta para nos usar e nos levantar. E eu quero que tu entenda que o levantar de Jesus não é a gente estar aqui em cima falando da palavra, mas é a mudança de vida. É a mudança de caráter, a mudança de atitude. Um dia eu falei para o Gessel, tu não me mente porque eu fiz mestrado nisso aí. Em mentir. Eu fiz mestrado em mentira. Quando o cara está mentindo, eu já boto o olho assim, está mentindo. Tem uns que meio fecham os olhos, tem outros que chegam a dobrar a orelha para dentro. É incrível, cara. Jesus trabalha na nossa vida para a gente poder tratar outras pessoas. Por isso a gente tem que confessar e falar dele para as pessoas. E lá vem o crente de novo. Venham. Vamos juntos. O ministério é grande, a palavra é abençoada. Tem espaço para todo mundo dentro do reino dos céus. Tem espaço para todo mundo. Passa aí, homem de Deus. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Alguns versículos aqui sobre confissão, sobre confessar Jesus Cristo. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro, olha, tu falou em espírito. Tu falou em espírito. E olha, pensa num cara chato. Era Pedro. Mas ele estava ali, buscando a Jesus dia e noite, noite e dia. Estava todos os dias ali procurando ter uma intimidade com Jesus. Por isso Jesus tratava ele assim. Passa! Nossas palavras podem ser instrumentos nas mãos de Deus ou da concorrência. Você entende quem é concorrência, né? Ainda bem. A morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Porque tem gente que só abre a boca para confessar derrota, murmuração, reclamação. Se identificou aí ou conhece alguém que é assim?
Mas a gente tem o poder na nossa boca de falar a palavra de Deus. A gente tem o poder na nossa boca de confessar Jesus Cristo. A gente tem o poder na nossa boca de falar quem é Jesus Cristo. E não de murmurar. De murmurar a gente já escuta todos os dias. Amanhã no teu trabalho tu vai escutar a gente reclamando, murmurando. Porque o fim de semana, meu Deus do céu, é briga o dia inteiro com a família. Tive que dar umas 3 vezes no piá. Tive que xingar o vizinho. Mas vai ter aqueles que vão dizer, eu estava no culto, escutando a palavra de Deus. E aí a gente tem que ser esses aí. Enquanto aquele que murmura perde a intimidade com Deus, a gente que vem para cá buscar, a gente se aproxima cada dia mais perto do Pai. Porque foi Ele que te trouxe aqui nessa noite. Vocês não vieram para cá por causa minha, graças a Deus. Que talvez eu fale alguma coisa aqui que vocês nem concordem. Mas o que diz na Bíblia, não tem como discordar. É o livro mais antigo e mais atualizado do momento. Já está escrito ali o que vai acontecer amanhã. Já está escrito ali o que vai acontecer amanhã. É o jornal de amanhã. Tem um rapaz, eu estou olhando uma série no YouTube, chamado Charles Spiegelman. Ele é um irlandês que morreu em 1952, acho. E ele fala uma coisa, uma história verídica. Certa vez uma senhora pediu para ele ir orar na casa dela por ela, porque ela estava com uma doença terminal e eram os últimos dias de vida dela. E o Charles foi orar por ela. E orou, declarou vida sobre aquela mulher. Falou para ela que Deus estava ali, que o Espírito Santo estava nela. E que ela podia sim ser liberta. E no quarto dessa mulher tinha um quadro com umas letras muito estranhas. E Charles Spiegelman falou para ela, por que a senhora tem esse quadro aí? Ela disse, meu antigo patrão, que já é falecido, ele me deu. Mas eu, como eu não sei ler, eu vivo nessa vida de miséria, eu pendurei ali, eu achei bonitas as letras. E Charles falou para ela, minha senhora, essas letras são o testamento que o seu patrão deixou para a senhora. São chácaras, casas, carros, imóveis, casas na praia, casas na Inglaterra, casas não sei mais aonde. Seria incrível, né, se a gente estivesse em cima de uma cama quase morrendo e só descobrisse aquilo quando estivesse à beira da morte. E a mesma coisa está aqui. São 37 mil versículos, 8 mil promessas. E às vezes a gente não sabe 2 delas. E nem olha. Está cheio de pó a Bíblia. Deixa lá num canto. Eu deixo aberto na minha casa no Salmo 91. Que quando entrar, cai o mal olhado. Mas nunca leu o Salmo 91. Então as nossas promessas estão aqui. A nossa história de vida está aqui. O nosso futuro está aqui. É o nosso manual de instruções, né? A nossa Bíblia Sagrada. Passa. Seja um imitador de Jesus. Uma figurinha ali, né, uma imagem. A gente se olhando no espelho, quando a gente se olhar no espelho, poder ver a imagem e semelhança. A gente poder ser igual a Ele. Ser no caráter, ser nas atitudes, ser tudo aquilo que Ele nos proporciona. Todos os dias, né? Pode passar, meu gaúcho. Hebreus 6,12, para que vos façais negligentes, vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. São 8 mil promessas, mais de 8 mil promessas. Tem uma promessa para cada um de nós aqui. E com certeza Deus já falou no teu coração, olha, a minha promessa para ti é essa. A minha promessa para ti é essa. A minha promessa para ti é essa. Quando a gente lê a Bíblia, tem dias que a gente se identifica com aquela palavra, né? Essa palavra é para mim hoje. E tem dias que a gente lê e, não, essa aqui não é para mim, eu vou abrir de novo. Mas todos os dias Deus tem uma promessa para nós. Tanto que a palavra fala, seja forte e corajoso, diversas vezes. A Bíblia fala, não temas, 365 vezes. Um dia, uma palavra para cada dia do ano. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Se todos os dias tu quiser abrir a Bíblia naquele versículo, não temas.
Diz 365 vezes. Aqui. É uma palavra para cada dia. Então, com certeza, a nossa promessa de vida está aqui. Está dentro desse livro. Pode passar. Pergunta, você quer crescer em fé, em confiança? Quer criar o hábito da boa confissão? Porque muitos cristãos vivem fracos na fé e sempre confessando derrotas. Temos várias pessoas para tirarmos como referência em Jesus. Mas, quando tem o mas é perigoso. Alguns preferem andar com incrédulos, entrar em jogo desigual com incrédulos, fazer sociedade com incrédulos, viver frequentando ambientes incrédulos e de derrota espiritual. Inclusive aqui, na nossa região. A gente tem a oportunidade de viver com homens de fé. Mas a gente prefere viver com o vizinho que anda no boteco jogando sinuca. Ah, porque ele é meu amigo. Eu conto para ele os meus problemas e ele me entende. Se eu for lá falar com o meu líder, com o meu pastor, ele vai me dar uma pedrada. Porque ele vai se vaziar na verdade. E o teu vizinho só te quer ver sendo humilhado. Existem vizinhos e vizinhos, né? Claro. Mas eu estou falando aqui dos incrédulos, aqueles que te puxam para baixo. Aqueles que sabem fazer o laço para pegar do teu pé e puxar para baixo. Existem vários. Porém, existem vários que estão ali para te levantar em fé. Para te dar uma palavra de direção. Para te dar uma palavra que não é obrigado a tu fazer. Mas é uma direção. Tu escolhe se tu quer seguir ou não. E provavelmente a gente já deu essa palavra, ou os líderes, pastores já deram essa palavra, porque eles passaram por uma situação parecida. Não foi em vão. Ah, eu vou dizer para tu fazer isso. Eu faria isso. Mas se tu quer fazer ou não, a escolha é tua. Sempre baseado na palavra, naquilo que Jesus nos ensina. Por isso que a gente tem que viver com pessoas que estão aqui, com irmãos, viver em comunhão, falando da mesma fé, convivendo com pessoas da mesma fé. Agora, se a gente for lá na casa... eu nem vou falar. Passa aí, abençoado. Decida caminhar com pessoas de fé, decida frequentar ambientes de fé. Até dentro da igreja nós temos que ser seletivos. Gente que fala mal da própria igreja, fala mal da própria liderança. Porque o líder é muito chato. Porque a célula é sempre a mesma palavra. Porque o pastor não vem na minha casa. Quando vem, só vem para comer, mas isso aí vai acontecer sempre, tá? Se ele for todos os dias ou se ele for uma vez no ano. O pastor e os líderes. Tem um pastor que ele vai lá em casa e gosta muito de comer laranja. Faz tempo que ele não aparece, porque não é época de laranja. E eu já entendi. Está chegando, então ele vai lá daqui a pouco. Chegando. Faz parte. A gente tem que andar com essas pessoas. Essas pessoas que vão te ensinar como caminhar. São esses caras que me ensinaram como caminhar. Pastor Samuel, pastor Valdo, pastor Ju, pastor Christian, pastora Marciana, pastora Luciana, pastora Marli, pastora Cleide. São esses que nos ensinam todos os dias. Talvez a gente nem converse muito, mas a gente vê nas atitudes. A gente vê num a fé, a gente vê no outro discernimento, a gente vê no outro o conhecimento e a gente vê no outro o caráter de Jesus. E vê em todos esses tudo isso. Esses são os nossos pastores. É muito bom, irmãos, a gente olhar o Cláudio Duarte, o Thiago Brunet, o Estevão não sei quem. É muito bom. Mas é muito bom também a gente olhar a célula da quarta-feira, a escola de princípios, o culto online, ir na célula. É muito bom. Na rede de casais, na rede jovem. Por mais que tu não seja jovem, você considere um jovem. Eu vou na rede jovem até que me digam, não, tu não é mais jovem. Então eu vou. E aí dia 8 eu vou estar lá. Passa. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. O meu Deus é fiel, o teu Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. Independente da situação que a gente passe, independente daquilo que a gente tem passado, com doença, com financeiramente, com problema emocional, com problema sentimental, Deus é fiel. Deus é fiel. Eu lembro de uma vez
que o Ed e a Thalia fizeram um teatro aqui, eu acho que foi eles, de um banquinho. Vocês lembram? Quando a gente está bem, a gente tira Jesus do banquinho. Quando a gente está mal, a gente, Jesus, chega no banquinho aqui, me ajuda aqui que o negócio está ruim. Mas quando está bem, a gente vai empurrando Jesus para o lado. Até que o banquinho é todo teu, a tua vida é toda tua. Eu me domino, eu sei o que eu faço. Mas daí quando aperta, Jesus, tem mais um espacinho aqui. O banquinho da nossa vida é assim, né? Passa aí, abençoado. Ah, não tem mais? Acabou? Glória a Deus. Pastor, sobe aqui. A palavra foi rápida, mas até que rendeu. Como eu falei no início, muito feliz em estar aqui, com essa oportunidade de falar a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus. É a gente ter fé em Jesus, confiar em Jesus, falar de Jesus e principalmente imitar Ele. Jesus era santo, perfeito. Ele é santo, Ele é perfeito. Ele é o Espírito Santo. Então a gente pode se espelhar nele, fazer aquilo que Ele tem feito por nós, né? E nós vamos ser aí eternamente gratos por que Jesus faz por nós. Uns talvez para mais, outros para menos, mas todos têm o poder e têm o Espírito Santo na vida. Isso é o mais importante. Quero que tu dê uma melhor salva de palmas para Jesus nesse momento. Glória a Deus. Querido, convido você a se colocar de pé, então. Mediante esta palavra trazida nessa noite, confirmando em meu e em teu coração aquilo que nós já somos ministrados pelo Espírito Santo de Deus e por todos os trabalhos que, graças ao Senhor, tem ministrado nesta igreja, através do encontro, através do reencontro, através da célula, através de cada culto, célula online, estudos específicos ali dos estudos bíblicos da escola de princípio. Então, meus queridos, evangelho é para ser vivido. E nós, como igreja, precisamos viver este evangelho neste tempo. É o último tempo da terra. Nós somos a última igreja. Nós somos a última igreja, o último momento da igreja na terra. E quando falo isso, falo com temor, falo com confiança, olhando os sinais que estão acontecendo. Acontecendo dentro da igreja, principalmente dentro da igreja. Né? Quem assiste os estudos que nós ministramos ali sobre a apostasia, que antecede o anticristo, para que ele possa ser muito bem aceito por toda a comunidade, principalmente a religiosa. Porque é isso que ele vai fazer. Então, a apostasia, ela é muito grande, tem sido muito grande em todo o mundo, e os sinais estão acontecendo a cada dia que passa, cumprimentos e cumprimentos do jornal de amanhã, que é a Bíblia Sagrada, o jornal de amanhã, a Bíblia Sagrada. Mas eu e você temos que estar preparados em nome de Jesus. Como nosso querido irmão Mário aqui falou, seguindo Jesus, crendo Jesus, imitando Jesus, transpirando Jesus, parecendo com Jesus, porque nós somos a sua imagem e semelhança. E neste último versículo aqui, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então feche os teus olhos, quero orar pela sua vida, que esta palavra frutifique e fortaleça a sua fé, o teu ânimo, em o nome de Jesus, porque a palavra do Senhor, ela vai e ela não volta vazia, em o nome de Jesus. Independente de qual seja o momento, a situação que você esteja vivendo, a palavra do Senhor, ela vem e ela arrebata o teu coração para te aproximar ao Senhor Jesus. Assim, Senhor, ó Deus, eu oro e apresento a tua igreja, os teus filhos agora, mediante, Senhor, a explanação da tua palavra, esta palavra de poder, esta palavra de ânimo, esta palavra de força, esta palavra de confronto, esta palavra de posicionamento no espírito, na alma, na mente, no coração, no corpo de toda a tua igreja. Assim, Senhor, todos que nos assistem em casa, que vão assistir posteriormente essa ministração, que venham a se posicionar, ó Deus, nessa firme esperança, que não olhem nem para a esquerda e nem para a direita, mas permaneçam firmes neste caminho, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Vem com a tua presença, Senhor, ó Deus, vai tratando, curando, libertando, transformando a toda a tua igreja, a todo o teu povo, em o nome de Jesus.
Amém e amém. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Mário. Ô, Mário, ó, leva uma aguinha aqui, a gente trouxe para ti, mas tu nem quis tomar, cara. Aleluia. Pode tomar o teu assento, querido, mais um instante. O Douglas também teve de aniversário essa semana, né, Douglas? É, por isso que ele veio de touca hoje para a igreja. Para não mostrar os cabelos brancos. Te peguei. Ele não tem cabelo. Eu quero convidar aqui as nossas queridas e abençoadas pastoras, e junto com a Grace, que hoje ela veio pirchada, tchê. A Grace, pode subir aqui, queridas, com as bandeiras do Brasil, do Rio Grande do Sul e de Israel. Semana passada nós oramos e queremos fazer hoje a mesma coisa. Estamos aí há uma semana, literalmente, por que não dizer, uma das maiores decisões de quem governará a nossa nação. Muito interessante como isso tem se mostrado importante. Pode vir aqui, bem aqui, pertinho de mim, aqui atrás de mim, aqui. E como nós temos que orar pela nossa nação, orar pelo nosso estado, orar pelas nações. Eu ensinei no plano de oração, lembra no plano de oração? Está lá, orar por Jerusalém, orar por Israel. Está lá como um dos nossos objetivos. Orar pelas nossas autoridades, orar pela nossa nação. Oramos aqui todas as vezes nos cultos, oramos pelos prefeitos, pelos vereadores, independente, depois que estão lá nesse cargo, a gente precisa orar, abençoar, interceder, clamar ao Senhor, porque nós precisamos ter uma vida sossegada e boa, diz o apóstolo Paulo. Vocês têm que orar pelos vossos líderes para que vocês tenham uma vida sossegada e boa, tendo liberdade de ir e vir, tendo liberdade de falar da palavra de Cristo Jesus, sem problema nenhum, seja pela internet, seja pelo qualquer meio de comunicação, sem que você seja punido por qualquer palavra, posicionamento e assim por diante. Que a nossa Constituição Federal, que nos dá este poder, que nos dá essa condição de falarmos abertamente sobre o pecado. Sabia que a Constituição, ela nos dá esse poder? Nós podemos sim falar contra o pecado, seja qual ele que for. Corrupção, temos que falar. Mentira, temos que falar. E tantos outros pecados que nós temos que falar, precisamos falar no momento oportuno. Não apenas para querer se mostrar ou se aparecer, ou para gerar mais intriga nesse sentido. Não. Aqueles que pecam sabem que estão pecando. E o mundo sabe o que não deve fazer. Vocês sabem disso, né? Mas tu não é crente, tu não pode fumar. Mas tu não é crente, não pode beber. Mas tu não é crente, tu não pode fazer isso. Como é que eles sabem? E a gente precisa entrar em combate em algumas questões aí por causa disso, daquilo? Não, aqui não, companheiro. Aqui não. A gente tudo discerne e de ninguém somos discernidos. Porque vamos estar entrando em confusões, atrito com os outros em determinadas questões que eles sabem que estão errados e não vão parar mesmo assim. Não vão se arrepender mesmo assim. Nós falamos aqueles em que o coração ainda está aberto para a palavra do Senhor. Amém? Por isso quero convidar você que está em casa também, a orar pela nossa nação, pelo nosso estado, por Israel, para que em nome de Jesus, bem sei que esse dia está chegando, seja o que acontecer na nossa nação, no nosso estado, nas nações, só haverá um rei. Só haverá um governador, só haverá um Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é Ele que eu espero, é Ele que eu falo todos os dias, é Ele que eu defendo, é Ele que eu prego, para Ele que eu faço campanha. Você sabe que é para Ele que eu faço campanha, porque eu sei que Ele vem, em nome de Jesus. Convido você a se colocar de pé então, em nome de Jesus. Vamos orar pela nossa nação, pelo nosso estado, pelas nações do mundo, em especial representado aqui por Israel. Pastor, o que eu devo orar? Primeiramente, na nossa nação, para que o povo tenha consciência de votar da melhor maneira possível e que nós possamos ser agraciados por Deus para que a nossa nação tenha pessoas tementes ao Senhor, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Pai, juntamente com a tua igreja, Senhor, nós oramos neste momento pela nossa nação.
Oramos, Senhor, a Deus, pelo Brasil, para que domingo próximo, neste exato momento, já teremos decisões, ó Deus, e assim essas decisões, elas venham ser, ó Deus, a decisão do teu coração. E quando eu digo decisão do teu coração, Senhor, ó Deus, que o povo, que as pessoas que assim entendem que tem o teu Espírito Santo, que tem da tua presença, possam, Senhor, ó Deus, exercer o seu direito, Senhor. O que faria Deus no meu lugar? O que faria Jesus no meu lugar? Que nós possamos, Senhor, ter esta consciência, este entendimento, esta clareza e esse discernimento, para podermos, ó Deus, olhar e ver, Senhor, qual é a melhor opção para que o nosso país seja um país, ó Deus, que tema a tua presença, um país que tenha, Senhor, leis que possam nos aproximar de ti e não nos distanciar de ti. E quando falo isso, falo de princípios, falo de leis, ó Deus, em o nome de Jesus. Que assim todos que estarão ali, ó Pai, nos próximos 4 anos, tanto na presidência da nossa nação, como também no Senado e na Câmara dos Deputados Federais, porque estes também, eles fazem leis que afetam a todos nós, a cada um de nós, as nossas crianças, os nossos jovens, os casais e as pessoas, que em o nome de Jesus haja temor em seus corações, em o nome de Jesus, Pai. Cada um. Oro pelo nosso estado, o estado do Rio Grande do Sul, que da mesma forma sobre ele, Senhor, aqui representado, todas as cidades, ó Pai, do nosso estado, inclusive a nossa cidade, nós oramos e abençoamos, Senhor, o nosso estado, para que o nosso estado seja um estado abençoado, ó Deus amado, que o nosso estado se renda à tua presença também, ó Deus, em o nome de Jesus, que caia por terra toda maldição, que caia por terra tudo que não provém de ti, em o nome de Jesus, e que da mesma forma, aqueles que estarão, Senhor, na direção do nosso estado, na Câmara de Deputados estaduais, ó Pai, assim, Senhor, sejam homens e mulheres tementes a ti, homens e mulheres, Senhor, ó Deus, que temam a tua presença, que temam a ti, ó Deus, que contribuem para o bem do povo, para diminuir a desigualdade social, para diminuir o sofrimento e a dor, Senhor, do menos favorecido. Da mesma forma eu oro por Israel, por Jerusalém, eu oro, Senhor, ó Deus, por esta nação, ó Pai, que representada aqui, Senhor, todas as nações do mundo, ó Pai, todas as nações do mundo, os nossos irmãos na África, na Ásia, Senhor, na Europa, em todos os continentes, ó Pai, em o nome de Jesus, alcance-os, que a tua palavra, Senhor, chegue em todo lugar, para que todos tenham consciência que há sim a possibilidade de serem, Senhor, grandemente abençoados por ti. Em o nome de Jesus, como esperamos e aguardamos uma das últimas profecias, quando todos ouvirem o Evangelho, quando todos tiverem oportunidade de decidir entre o bem e o mal, aí virá o Rei. Então, Senhor, a Deus, cremos que a tua palavra está sendo disseminada, Senhor, de todos os cantos e de todas as formas. Assim nós abençoamos todas as nações, em especial Israel. Que haja paz em Israel. Que Israel, Senhor, te reconheça, ó Jesus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e o seu Messias, o Messias aguardado e esperado. Oramos pela paz de Israel, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E domingo que vem nós temos a Santa Ceia do Senhor. Então, meus queridos, em nome de Jesus, estejam todos presentes. Convide os demais irmãos. Durante a semana temos a célula. É importante que nós contribuamos com os nossos queridos e amados irmãos aí que estão dirigindo as células, que são os líderes de célula. Então, vamos lá, vamos fazer a nossa parte. Como diz a palavra do Senhor, que nos últimos dias o amor de muitos, que não seja o meu, que não seja o seu, que não seja o nosso. Amém? Porque nós estamos nesses últimos dias. Então, quero deixar aqui um grande abraço ao Lucas e a Jaque, né, que nasceu o Luan, né? O Luan, glória a Deus, que maravilha, que bênção poderosa, que Deus abençoe o Lucas e a Jaque, toda a família ali, em nome de Jesus. A todos que nos acompanham, que Deus os abençoe e até domingo, querendo Deus.